quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. O título desta noite é Deus no controle. Você pode repetir? Deus no controle. E o nosso tema é Faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Mateus capítulo 6. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em nós e nós sentimos a sua presença. O nosso Deus Pai está na casa porque ele vem receber a adoração dos verdadeiros adoradores. E ele recebeu a nossa adoração também de oferta, de dízimo. E agora ele vai falar-nos através da sua palavra. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quero repetir com você. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Paizinho, tua palavra foi lida e ela será pregada. Mas, papai, nós não estamos aqui para ouvir sabedoria humana. Nenhum de nós, ao sair de casa, botou em seu coração de vir assistir um culto ou de ouvir uma pessoa. Nós saímos de casa para adorar a um Deus vivo e para ouvir a voz de um Deus vivo. Convém, papai, que o homem diminua, teu espírito cresça e que a tua palavra viva e eficaz, ela tenha livre acesso nesta noite. Que a tua palavra, na sua simplicidade, ela alcance as nossas crianças, ela alcance os juniores, alcance os adolescentes, que ela possa alcançar os jovens, homens e mulheres, ó Pai. Que a tua palavra possa cair, ó Pai, em terra fértil, para que ela possa produzir frutos de 1 a 100 e de 100 a milhares. E a tua palavra, ela possa trazer para nós o constrangimento daquilo que estamos errando, que ela possa trazer a certeza daquilo que precisamos para acertar, que ela possa nos nortear, que a tua palavra possa trazer salvação, restauração, cura e libertação. Por isso nós te suplicamos, papai, não nos negue a tua palavra viva no meio de nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento, você que está em casa, permaneça apercebido para aquilo que Deus tem para falar, a sua vida, o seu coração, porque eu tenho certeza que só no texto lido Deus já falou com você. Eu tenho plena convicção que só a palavra em ela ser citada, ela já preenche lacunas dentro do nosso ser, dentro da nossa mente. E aí, quando nós nos colocamos na brecha e à disposição do Senhor, Ele continua falando e muitas outras coisas são esclarecidas, né? E como se tivesse uma cortina abrindo no mundo espiritual, e aí nós passamos a enxergar e a ouvir coisas que são inefáveis, e ouvir e enxergar coisas que realmente vai trazer para nós algo novo. E é por isso que nós, ao ouvirmos a palavra do Pai, as nossas vidas, elas são modificadas. As nossas atitudes, elas passam também por um crivo. E aí, quando nós tentamos fazer alguma coisa errada, inclinado pela nossa carne, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele acende uma luzinha, ele nos desperta. E aí, como nós já ouvimos a palavra, a nossa fé foi alimentada. E aí nós tomamos uma posição e falamos, eu não vou errar. Você pode dizer, assim é o meu caso? É assim mesmo que acontece. Às vezes a gente quer ir até na direção errada, mas a palavra que está em nós, que é a palavra do Pai, a palavra que recebemos, ela nos faz andar em caminhos retos. E aí às vezes a criancinha, ela não quer fazer, mas aí ela lembra que tem que ser obediente porque ela já ouviu a historinha da palavra.
Ela já ouviu as tias contando, então a palavra já está nas nossas crianças. Então ela vai e obedece a mamãe, né? Quando a mamãe chama, ela vai prontamente e obedece, né? E assim é a palavra na vida dos nossos adolescentes, quando são oferecidas coisas no mundo. Assim é a palavra na vida dos jovens, quando tem que fazer as suas escolhas difíceis no meio da sociedade. E ela nos sustenta. A palavra, ela faz verdadeiramente que nós venhamos ser mais do que vencedores em todas as áreas da nossa vida. E a palavra de hoje, ela vai nos direcionar a exatamente a vontade do Pai. Por isso que o nosso tema central é: faça-se a tua vontade. O que nós queremos, o que eu desejo, e eu tenho plena convicção que o que você deseja é que a vontade de Deus, ela seja realizada nas nossas vidas. Deus é bom? É bom? Então, se a vontade dele for feita em nossas vidas, será uma vontade ruim? Você crer nisso? Que a vontade de Deus, ela é boa? Que a vontade de Deus, ela é perfeita, que a vontade de Deus, ela é agradável? Você crer nisso? Então diga comigo mais uma vez: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque os discípulos, eles vão até Jesus, né, vendo Jesus fazer algumas coisas, né, vendo os milagres acontecendo, vendo Jesus, né, falando com sabedoria. Eles não pedem para ter o mesmo poder. Eles pedem para aprenderem a orar. Jesus ensina-nos a orar. E Jesus começa, nós até demos um apelidozinho carinhoso, né, a esse texto de Mateus, nós chamamos de a oração do Pai Nosso. E Jesus começa exatamente dizendo: Pai Nosso que está no céu. O filho, ele sempre vai confiar no Pai. O filho sempre vai esperar que o Pai o proteja, que o Pai o ame, que o Pai o sustente. O filho espera por isso. E quando Jesus começa a ensinar os discípulos, ele começa exatamente nisso, no Pai. E eu e você fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus e temos a Deus como Pai. Ele passa a ser o nosso Pai, porque aceitamos o seu Filho Jesus, e todo aquele que nele crer, né, não vai perecer, já foi batizado. E a esses em João, palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita pelo evangelista João, João 1, versículo 12, vai dizer: mas todos os quanto receberam, a esses sim, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você pode dizer: eu sou filho. Diga aí para duas pessoas que estão próximas de você: você é filho de Deus. E aí eu parto para essa confiança. Se eu quero que a vontade do Pai seja estabelecida na minha vida, eu preciso confiar. Eu preciso crer. Eu preciso ter a minha fé totalmente em Deus, como uma fé, como dom absoluto. Eu tenho plena convicção que Deus está no controle. Eu tenho plena convicção que a vontade dele vai ser feita na minha vida. Mas às vezes não é assim. Tem um camarada, profeta, chamado Jonas. Você vai ver lá no livro de Jonas, capítulo 1. O versículo de 1 a 3, Jonas é chamado para ir a uma cidade, porque aquela cidade havia irado a Deus, e Deus agora manda uma palavra dura para aquele povo de Nínive. E Deus manda o profeta ir lá: vá lá, eu quero que você vá. Jonas recebe a palavra. Se Deus, eu paro agora e te pergunto, se Deus fala com você, ou fala com uma pessoa com voz audível, é porque essa pessoa ou você tem intimidade com Deus, amém? Quem ouve a voz de Deus é porque tem intimidade com Deus. Então Jonas, que é um profeta, ele não está longe de Deus, assim como você.
Eu preciso que você entenda isso. Os seus ouvidos, eles precisam estar sensíveis à voz de Deus. E Jonas era esse homem, ele estava sensível à voz de Deus. E Deus fala com ele, vá à cidade. O versículo de número 3 de Jonas, capítulo 1, vai dizer que Jonas fugiu. Diga comigo, que pena. Ele não obedeceu. Como que alguém pode ouvir a voz de Deus e não obedecer? Como que alguém pode ter relacionamento com Deus ao ponto de ouvir Deus falar e ir na direção contrária? Parece com alguém? Qualquer coincidência não é mera coincidência. É porque às vezes acontece isso conosco. Deus nos dá a direção e nós vamos em sentido oposto. Deus fala conosco e nós fugimos daquilo que Deus mandou. E Jonas é um profeta. E o profeta precisa fazer o quê? Profetizar. E ele vai profetizar a sua própria palavra? Não. Ele vai profetizar a palavra de Deus. E por que que Deus manda ele fazer e ele foge? E eu e você precisamos entender exatamente isso. O nosso tema é, faça-se a tua vontade. E a vontade do Pai agora foi estabelecida na vida deste homem. E ele foge. E eu e você temos dons espirituais, temos talentos, temos dons naturais, temos dons ministeriais, e muitas das vezes fugimos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Muitas das vezes, que não é o nosso caso, nem ouvimos, temos o talento, temos o dom, mas muitas das vezes não conseguimos nem ouvir a voz de Deus, mesmo crendo nele, mesmo estando no caminho, mesmo tendo o título de profeta como Jonas tinha. Muitas das vezes nem o ouvimos, mas nesse caso aqui, ele ouviu Deus. E eu e você, eu tenho plena convicção que eu e você temos ouvido a voz de Deus. Temos ouvido as pregações que estão sendo pregadas. Temos ouvido os alertas que Deus tem dado àqueles que têm o Espírito Santo, que os tempos são de fim de tempo. E que precisamos rapidamente santificar-se mais. Que precisamos rapidamente falar mais da palavra de Deus. Que precisamos rapidamente buscar mais a presença de Deus para a nossa santificação e para a santificação da nossa casa. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, e aí eu digo com muito pesar, temos feito como Jonas. Mesmo que o tema seja feita a tua vontade, mesmo que o desejo nosso seja esse, que a vontade do Pai se estabeleça na minha vida, mas muitas das vezes temos fugido do propósito de Deus. Eu não quero entrar no teor teológico da cidade de Nínive, eu não quero entrar na situação deles, como eles eram cruéis, eu não quero entrar nesse momento, nessa situação. O Espírito quer que nós tratemos de cada um de nós com os nossos dons. O que você tem feito com o seu dom de visão, com o seu dom de cura, com o seu dom de interpretação de línguas, com o seu dom de profecia, com o seu dom de maravilhas? O que você tem feito com os talentos que você tem? O que você tem feito com os dons ministeriais de evangelista, de missionário, de pastor, de profeta, de mestre, de doutor?
Será que eu e você temos fugido, temos ido no sentido contrário com a desculpa que Jonas estaria dando? Aquele povo é ruim, aquele povo é mau. Será que nós temos nos encolhido no chamado de Deus porque estamos cansados de lidar com pessoas? Estamos achando que as pessoas não merecem o nosso sacrifício? O nosso tema é: faça-se a tua. E Deus não daria um dom a uma pessoa para ficar guardado. Porque a palavra inspirada pelo Espírito Santo já vai dizer: não se acende uma luz e se bota embaixo do armário. Não se acende uma luz e se esconde. E você é a luz. Então diga para a pessoa que está próxima de você: brilhe. Porque essa é a vontade do Pai. Não fuja. Não fuja. Não fuja. Se Deus colocou algo em suas mãos, não fuja. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Não fuja. O que Jonas precisava fazer era a vontade do Pai. E eu quero abrir um parênteses, porque também eu não queria falar sobre isso. Mas quando nós desobedecemos, sempre perdemos algo financeiramente. Jonas, quando ele foge, ele compra passagem para ir para outra cidade. Ele pega o seu dinheiro e compra passagem para ir para outra cidade. O navio que ele está, as pessoas são obrigadas a jogar as suas cargas no mar. E dentro desse parênteses, eu pelo Espírito Santo eu preciso te alertar. Se você continuar fugindo, a sua vida financeira continuará subindo e descendo. As ondas vão continuar balançando e você vai continuar jogando fora a sua vida financeira. E eu fecho o parênteses e digo: não fuja, porque a vontade do Pai, ela precisa ser feita na sua vida. Temos um outro homem que agora quer usar a sua vontade, quer fazer segundo a sua força, segundo a sua capacidade. Vimos um que foge do seu lado ministerial. E agora temos um outro exemplo, que já vou lhe falar, de uma pessoa que acha que ela pode fazer, que ela pode dar uma ajudazinha. Você já viu alguém assim? Não, eu tenho dinheiro, o que a igreja precisa? Eu tenho dinheiro, toma. Não, o que você está precisando para fazer no ministério infantil? Não, eu tenho, toma. Ela acha que ela pode resolver assim. Quando na verdade, a obra de Deus ela é feita com envolvimento, comprometimento e com serviço. É muito mais do que o dinheiro. Precisamos estar presente. Precisamos estar com a mão na massa. Precisamos estar realmente comprometido. É isso que Deus quer. E aí eu estou falando de João, capítulo 8, versículo de número 20, onde eu tenho Pedro. Jesus agora está no jardim, no Getsêmani, e aí os soldados vêm para prendê-lo. O soldado vem, Judas já havia o traído, os soldados vêm à noite ainda, está escuro, e os soldados vêm prender Jesus, e aí Pedro lança da sua espada e corta a orelha do servo chamado Malco. Que pena. Ele pensa que pode fazer. Ele pensa. Mas não é assim. A vontade do Pai, ela precisa ser estabelecida. Jesus na mesma hora pega aquela orelha e coloca no lugar. Não é assim. Não é assim. É com amor. É com carinho. Não é por força. A palavra inspirada pelo Espírito Santo, o profeta Zacarias vai dizer:
não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Você tem que fazer, você tem que ser. Não. É o amor que vai mudar. Aquelas coisas que a gente ouve de vez em quando, né? Você não é crente, por que você está fazendo isso? Aí, em vez de ajudarmos a pessoa, nós vamos com uma palavra de condenação. Em vez de trazer para nós espantamos a pessoa. E era exatamente o que Pedro estava fazendo quando ele tira da sua espada e ele corta a orelha. Em vez de ele estar trazendo os homens para si, em vez de estar mostrando que o reino do Pai é amor, ele estava agora usando de força bruta. E não é isso. Eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos agir com sabedoria. Precisamos agir com inteligência. Precisamos agir com conhecimento. Precisamos agir buscando o que Deus tem para nós, para que a vontade dele seja estabelecida, para que a vontade dele seja feita na sua plenitude. Porque o que Deus queria, né, o plano de Deus, era que o sangue de Jesus pudesse verter os nossos pecados. Esse era o propósito. E aí Pedro, com aquela, com toda a sua força, com toda a sua vontade, achando que podia resolver, ele estaria impedindo, sem contar o outro lado. Se Jesus não cura a orelha daquele homem, Pedro também ia ser preso. E poderia também ser crucificado ou morto. E muitas das vezes, pensando que podemos resolver com as nossas forças, fazemos errado, pensando que estamos fazendo a obra e fazemos errado. Você pode alertar o seu irmão e dizer para ele: faça sempre o que Deus mandar e não o que você acha. Amém? É desse jeito. Eu já contei várias vezes uma historinha, né, de uma pessoa que foi visitar a outra, e quando ela chega lá perto da hora do almoço, e aí o que está recebendo, ele diz, vamos chamar ele de João e o outro de Pedro. E aí João diz para Pedro que chegou: vou preparar o almoço, mas enquanto eu vou ali comprar a carne, você faz o seguinte, Pedro, fica aqui e lava a louça, que eu vou lá buscar a carne e alguns temperos para nós podermos almoçar. E aí João sai e Pedro fica para lavar a louça. Mas quando ele olha para a pia, ele olha para o chão, aí ele olha para a pia, ele olha para o chão e ele fala: o chão está muito sujo, eu vou limpar o chão. E ele deixa toda a louça lá. E aí Pedro começa a limpar o chão. E limpa, e varre, e achou lá, né, os produtos do nosso irmão Ronaldo, que são uma bênção, né? E pegou aqueles produtos, jogou no chão e começou a limpar. Deixou tudo limpinho, limpo. Pegou o pano de prato da nossa evangelista Marisete, passou ainda onde estava a poeira, deixou o negócio tudo bacana e a louça está toda lá. E aí João chega da rua com a picanha, com todos os preparos para fazer, né, aquela carne maravilhosa. O chão brilhando, dava para ver o rosto. Mas quando olha para a pia está toda suja. Pedro feliz por ter feito e João triste porque não foi atendido. E ele dá a palavra, João: mas Pedro, por que você fez isso? Depois nós limparíamos junto o chão. Você não precisava ter suado tanto. Se a louça estivesse pronta, nós já poderíamos estar fazendo o almoço. E às vezes, muitas das vezes, fazemos exatamente isso na casa do Senhor. Deus manda que nós façamos algumas coisas e a gente quer fazer exatamente o que a gente acha que tem que fazer. E aí somos adversário de nós mesmos. Trabalhamos, nos cansamos.
E tem pessoas que ficam cansadas com os cargos que têm, tem pessoas que ficam cansadas com aquilo que estão fazendo dentro da igreja, umas até se afastam, umas até se esfriam, porque estão fora do ministério em que Deus deu para elas. Estão fazendo coisas que não são da sua alçada. E aquilo que precisa ser feito, ela não faz. Aquilo que ela foi designada, ela não faz. Então eu e você precisamos continuar entendendo, pelo Espírito Santo de Deus, que a vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida. Faça-se a sua vontade e não a minha. Mas o chão ficou bonito, mas não era essa a vontade. Amém? Entenda pelo Espírito Santo. E aí nós temos um paradoxo. Se a vontade de Deus precisa ser feita, e aonde fica o meu livre-arbítrio? Aonde fica o meu livre-arbítrio? Se Deus nos criou com livre-arbítrio, que todo ser que tem raciocínio, Deus o deu o livre-arbítrio. Vemos no caso dos próprios anjos, teve um que quis colocar o trono dele até acima de Deus, e Deus não permitiu, lançou fora lá do céu. E nós homens, e mulheres, crianças, todos temos o livre-arbítrio. Deus nos deu isso. E como é que eu vou gerar se a vontade do Pai tem que ser feita? E como é que eu vou conviver com isso? O Salmo de número 37, verso 4, 37, verso 4, vai dizer que eu preciso me agradar do Senhor, me deleitar no Senhor, e Ele cumprirá os desejos do meu coração. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu posso fazer escolhas, mas a vontade do Pai precisa ser feita. Então eu preciso pegar o meu livre-arbítrio, eu preciso pegar a minha vontade, eu preciso pegar os meus sonhos e canalizá-los no Senhor. Por isso que quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, ele começa dizendo a respeito, Pai, dessa intimidade, dessa confiança, dessa liberdade de saber que aquele que cuida, ele vai escolher coisas boas. Uma certa feita, Jesus falando para os homens, ele diz assim, a palavra já está registrada também pelo Espírito Santo. Ele diz, os homens são maus e sabem dar coisas boas. Qual o pai que o filho pedindo um peixe, o pai lhe dará uma pedra? Qual o pai que o filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma serpente? Se os homens que são maus sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai que está nos céus. Então eu e você precisamos entender que os propósitos de Deus, eles nunca serão frustrados. E que Deus tem as nossas vidas já escritas na palma das suas mãos. Deus já tem as nossas vidas. Eu preciso deixar de querer seguir os meus próprios caminhos, porque a palavra já vai dizer que enganoso é o pensamento do homem. Que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então eu, gerado pelo Espírito Santo, eu que nasci de novo, você que nasceu de novo, você precisa pegar os seus desejos, precisa pegar o seu livre-arbítrio e canalizá-lo em Jesus, e canalizá-lo no Pai. Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. Palavra viva e inspirada pelo Espírito Santo, Paulo escrevendo ao povo de Gálatas, à igreja, ele vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui com rapidez. Gálatas 5, 24. E nós e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Os seus desejos foram crucificados. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, precisamos mortificar a nossa carne e dizer: Pai, assuma o controle. Que a sua vontade seja feita na minha vida sentimental, que a sua vontade seja feita na minha vida profissional, que a sua vontade seja feita na criação dos meus filhos, que a sua vontade seja feita na igreja, que a sua vontade seja feita no meu casamento. Pai, que a sua vontade seja feita em mim. E aí sim nós seremos realizados. E aí nós teremos sonhos de Deus. E nos sonhos de Deus não há frustrações. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Palavra inspirada e registrada, pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso precisa partir de uma total confiança. E aí eu lembro quando a ministra de louvor, Stephanie ministra, ela sempre diz: Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E por que nós não chegamos a esse muito mais? E aí alguém já disse: se eu quiser tudo de Deus, eu só terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. E o quanto Deus tem de nós? O quanto nós permitimos que a vontade dele seja feita na nossa vida? Quanto nós, nas nossas escolhas de roupa, nas nossas escolhas de casa, nas nossas escolhas de carro, quanto disso Deus participa? O quanto disso Deus participa? Na nossa escolha profissional, o quanto Deus participa? O quanto? Será que estamos como Jonas, fugindo da vontade de Deus? Será que estamos como Pedro, fazendo segundo as nossas forças? Ou será que realmente nós fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos com Ele, e os nossos desejos, as nossas paixões, todas serão pela vontade dEle? E nós poderemos dizer, Gálatas 2:20, palavra inspirada pelo Espírito Santo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus está no controle? Então que seja feita a vontade dEle na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Queria orar por você nessa noite. Deus, eu queria orar para você, palavra curta, simples, mas eu quero colocar a sua vida na mão de Deus, porque estamos vivendo um tempo em que estamos sendo massacrados, amados. Nós não estamos conseguindo, estamos lutando e estamos recebendo bênçãos pela beirada. Estamos tendo a boa medida. Estamos conseguindo comprar, mas está tudo no limite. Estamos conseguindo ir, mas tudo no limite. Nós não estamos conseguindo nem uma medida recalcada. Não estamos conseguindo. E eu quero orar nessa noite, entrando exatamente dentro disso na sua vida. Que a vontade do Pai, ela possa ser estabelecida na sua vida financeira. Você não pode ficar perdendo. Você não pode comprar para não poder usar, Pedro pega o dinheiro e compra uma espada, mas ele não podia usar e não tinha por que usar a espada. Jonas pega o seu dinheiro e compra uma passagem para Tarse quando ele tinha que ir para Nínive. E Nínive, Deus tinha a providência para ele, ele não precisava gastar. E talvez eu e você estejamos nessa mesma situação, gastando, mas não chegando ao objetivo. Fazendo como o menino da historinha que acabamos de contar, estamos trabalhando muito, estamos trabalhando pesado, estamos suando, mas não estamos conseguindo agradar de verdade, de fazer a vontade perfeita. E aí o Espírito Santo de Deus nos traz nesta noite exatamente esta mensagem. Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida terrena, que é curtíssima, porque temos uma vida eterna para viver com Cristo, precisamos deixar que a vontade dele seja feita aqui na terra através de nós. Oh, papai,
Aí está o seu filho, Pai, a sua filha está em casa ouvindo, Senhor, essa palavra. E as lágrimas estão descendo porque muitas das vezes ela sabe o quanto se acovarda de fazer aquilo que o Senhor mandou. Muitas vezes, Senhor, se acovarda porque sabe que tem os dons, que tem os talentos, que tem uma capacidade, que tem diplomas, que tem tudo que o Senhor já deu. E aí, Senhor, fica embarreirado porque as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão ver. Fica, Senhor, triste porque já trabalhou tanto e não foi reconhecido, porque queria, Senhor, ter o reconhecimento dos homens, mas nesta noite nós entendemos, e eu sei que ela está entendendo, que ela precisa fazer a sua vontade. Por favor, papai, perdoa-nos, perdoa a nossa negligência, perdoa-nos por não ter ouvido a sua voz, perdoa-nos por ter ouvido e ter ido em direção diferente, perdoa-nos por ter querer fazer com as nossas próprias forças. Perdoa-nos, ó Pai, nesta noite, e que nós possamos nos apropriar do seu perdão, e que nenhuma condenação haja para nós nesta noite, que o sangue do Cordeiro, ele possa nesta noite nos remir, ele possa nos justificar, ele possa nesta noite tirar todo o pecado, que nós possamos nos sentir livres para prosseguir em frente, que os tampões que estão em nossos ouvidos, eles sejam arrancados, que possamos ouvir o que o teu Espírito nos diz, que possamos ter a sensibilidade de ouvir a sua voz, e muito mais, Pai, que possamos aprender a confiar no Senhor, que possamos confiar no Senhor. Pai, eu volto a te pedir que possamos aprender a confiar no Senhor. Nós falamos a sua palavra que está registrada em Hebreus, palavra inspirada pelo seu Espírito, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. A sua palavra diz que sem fé é impossível agradar-te. A tua palavra diz que nós precisamos crer que o Senhor é o abençoador, mas nós sabemos da tua palavra, mas muitas das vezes nós ficamos, Senhor, impedidos, ó Pai, de viver a sua palavra, e aí queremos fazer com as nossas próprias forças, e aí queremos fazer pelas nossas próprias condições, mas Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como aquele homem falou com Jesus, acrescenta-nos a fé, ensina-me a confiar, Pai, que nós possamos nesta noite também ser acrescidos da sua fé. Por favor, Pai, por favor, que haja essa liberdade em nós de confiar que o Senhor pode nos dar a empresa certa para trabalhar, de confiar que o Senhor pode, pelo seu Espírito, nos auxiliar na compra de uma roupa, na compra de um imóvel, na compra de um eletrodoméstico, que o Senhor pode, pelo seu Espírito, nos auxiliar na compra de algo para a igreja, na situação do nosso ministério, no nosso departamento, na nossa liderança, que possamos confiar, Senhor, que o Senhor pode tomar a rédea da nossa vida profissional, nos orientando naquilo que nós fazemos, que possa haver uma confiança, Senhor, estabelecida em nós. Nós somos os seus filhos e o Senhor tem o melhor para nós, mas precisamos sair da letra e precisamos partir, Senhor, para o que é verídico, para a vida realmente de fato. Nós precisamos sair, ó Pai, disso, Senhor, e ser diferente. Precisamos conquistar, precisamos avançar, e não temos ido muito longe, não temos visto os sinais de cura, não temos visto, Senhor, a libertação, não temos visto muita salvação, porque, Senhor, nós estamos embarreirados em nós mesmos e estamos olhando para as pessoas, mas que, Senhor, a tua vontade, ela seja feita em nós. Assuma o controle das nossas vidas, assuma o controle na visão holística das nossas vidas, em todas as áreas, Pai. Assuma, Pai, assuma o controle.
Assuma, Pai, assuma na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Assuma o controle, assuma, Pai, porque os pedidos de libertação do pai, do irmão, da mãe, da tia, os pedidos de cura, ó Pai, o Senhor precisa assumir o controle para que esses pedidos possam ser realizados. O Senhor precisa assumir o controle, ó Pai, de tudo, para que as coisas possam ser concretizadas. A Tua palavra viva, a Tua palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela diz que os sinais seguiriam aos que crerem, Pai, e nós queremos viver exatamente isso, Senhor. Precisamos, ó Pai, crucificar a nossa carne, precisamos crucificar os nossos desejos, precisamos pegar o nosso livre-arbítrio e colocar diante do Teu altar. Senhor, assuma o controle, mas que nós possamos, ó Pai, ter, Senhor, essa disposição de fazê-lo, que não seja somente mais uma pregação, que não seja somente, Senhor, mais um momento emocional em nossas vidas, mas que seja, Senhor, que haja, Pai, uma modificação de mente, que a nossa mente seja renovada, ó Pai, que a nossa mente seja renovada, Senhor, que nós possamos realmente ter a posição espiritual, ó Pai, na educação dos filhos, nos relacionamentos de marido e mulher, nos relacionamento no namoro, no noivado, que nós possamos ter uma posição diferenciada no nosso relacionamento na igreja, nas nossas profissões, nos nossos ministérios, que possamos, ó Pai, assumir uma posição de filhos de Deus, que confiam no seu Pai, que possam sempre dizer, Eli, 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 Abba, Abba. Que possa haver essa relação, ó Pai, que possa haver essa intimidade, que nós possamos ser assim. Te pedimos, Pai, continua conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Eita glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia.